Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos à segunda aula síncrona da disciplina Metodologia de Pesquisa Científica do curso de Letras Libras. Nós estaremos iniciando essa apresentação agora, conforme já combinado antes da gravação. Estarei fazendo a apresentação do conteúdo e aí, ao final, eu paro a gravação para que toda a turma presente possa apresentar suas demandas, dúvidas e comentários, tá? Esse material que eu estou apresentando para vocês, ele não foi disponibilizado ainda. Eu estava elaborando ele e na semana passada ele não estava pronto. É por isso que na semana passada eu disse que eu apresentaria uma parte hoje, né, complementar. E eu fiz exatamente um modelo semelhante a um projeto, monografia e dissertação. Em cada página, eu coloco quais os elementos estão integrados para projeto, monografia e dissertação. E achei conveniente apresentar um modelo que seja utilizado por vocês em data futura. Por exemplo, a época do TCC, quando vocês tiverem que apresentar um TCC. Esse modelo também é válido para relatórios, não somente da disciplina TCC, mas uma outra disciplina qualquer que passe algum trabalho para vocês. Vocês podem apresentar um trabalho técnico científico solicitado por algum docente neste modelo que está aos moldes da BNCC, da ABNT, né? E também vocês podem utilizar para produção textual da monografia, ou seja, do trabalho de conclusão de curso. Vamos supor que você já esteja trabalhando e precise apresentar um relatório lá no seu trabalho. Esse modelo também é compatível sob as normas da ABNT para apresentação de relatório. O material que está aqui, eu vou pedir para que seja disponibilizado no AVA, vou encaminhar para o design instrucional, e ele contém 20 páginas. Então, ele contém as partes básicas da apresentação de um trabalho. Eu fiz a apostila neste modelo, tá? Então, toda vez que você tem um trabalho para apresentar, aos moldes da ABNT, você vai iniciar com seu nome em caixa alta. Eu usei aqui nesse material meu nome e imagens que são minhas, foram coletadas durante o meu processo de doutoramento. Então, eu aproveitei imagens que eu capturei durante o doutorado, vou até mostrar para vocês quando estiverem aqui. Eu fiz doutorado com a temática de mel, grãos de pólen e abelhas, e serve como base para que vocês possam inserir imagens, gráficos, tabelas, tá? Então, você inicia sempre com seu nome em caixa alta. Logo abaixo, você vai colocar, vai identificar o material. Então, eu estou identificando a temática aqui, que é Metodologia da Pesquisa Científica 2, que é o nome da nossa disciplina. É obrigatório você identificar o local e a data. A data você vai colocar somente o ano, 2025, tá? Aquela página era a capa. E agora, na folha de rosto, você vai colocar novamente o seu nome, tá? Não é erro, não. Vai colocar novamente seu nome, repete o título dessa obra, e agora você vai especificar a apostila elaborada para a disciplina Metodologia da Pesquisa do curso de Letras Libras da Unidade Faculdade de Educação, FAI-UENG, tá? Eu estou vendo que ficou faltando a metodologia da pesquisa científica, né? Olha, depois eu vou até corrigir aqui, ó, da pesquisa científica, já corrijo agora. Científica 2, do curso de Letras Libras, está errado aqui, ó. Libras, pronto, corrigiu. Da Unidade Faculdade de Educação, FAI-UENG. Novamente, eu repito o local e a data, né, o ano.
E agora vem uma parte chamada dedicatória. Então, a dedicatória é uma opção, você pode ou não colocar. Geralmente a gente coloca nos trabalhos mais complexos, como TCC, dissertação de mestrado, tese de doutorado, né? Mas é opcional. E até eu coloco aqui, ó, monografias, dissertações e teses, é onde você vai usar dedicatório. Agradecimentos, então, geralmente, a maior parte do tempo, as pessoas iniciam agradecendo a Deus. Não é obrigatório. Se você for uma pessoa agnóstica, ateia, né? Então, não é necessário. Mas é que a maioria das pessoas no nosso país tem algum tipo de fé, de crença. Então, sempre, eu mesma, em particular, começo sempre agradecendo a Deus. E depois a gente agradece à instituição, tá? E aos que colaboraram direta ou indiretamente para a conclusão daquele trabalho, para a sua formação. Então, assim, é uma via, é uma forma generalista da gente apresentar agradecimento, né? Às vezes, gente, um agradecimento ele precisa ser bem específico. Por exemplo, eu vou dar o exemplo do meu trabalho de doutorado. Foi necessário, no meu trabalho de doutorado, realizar as análises em um laboratório específico dentro da universidade, eu fiz na Universidade Federal de Lápis. Então, eu era de um departamento, né, eu pertencia ao programa de doutorado do departamento de entomologia, e não tinha laboratório específico para que eu realizasse as análises. Então, foi necessário eu pedir para realizar as análises em outro departamento. Então, fica muito específico, né? Porque você termina um trabalho que só pode ser concluído por causa da cessão de um outro departamento, então é muito necessário que você tenha a delicadeza de agradecer essa especificidade, tá? Ah, aí também eu coloco aqui nessa página quais são os tipos de trabalho em que você coloca agradecimento, tá? Aí vem a próxima página, que é uma epígrafe, assim, é uma frase que você considera que define aquele momento que você está passando, né? É, necessariamente é uma frase curta que tenha uma boa mensagem, uma mensagem positiva, né? E recomenda-se que você cite o autor ou a autora dessa frase. Às vezes é uma frase de domínio popular, né? Vou dar um exemplo assim bem rápido, assim, por exemplo, é, vamos pensar uma coisa assim bem de domínio popular, aonde a fumaça, há fogo. Vamos supor que você tenha colocado uma frase semelhante a essa. Você não sabe quem é o autor, porque ela é de domínio popular, né? Mas recomenda-se que seja uma frase curta, com uma mensagem positiva, e geralmente cite o autor ou a autora dessa frase. Esse tipo de texto, a epígrafe, cabe às monografias, dissertações e teses. Aí vem um texto chamado resumo. O texto do resumo, ele acaba sendo, muitas vezes, o vilão da história. Mas tem um segredinho para você produzir o texto do resumo. Ele é o último texto produzido na sua produção textual, tá? Porque o texto do resumo necessariamente inclui os resultados que você obteve. E, ao final, você inclui uma seção chamada palavras-chave. Prestem atenção. Palavras está no plural. Chave está no singular. É essa a forma correta de você escrever. Eu vou ler aqui o texto do resumo para que vocês possam perceber algumas características. A primeira característica é que o espaçamento é 1. A segunda característica é que não tem parágrafos, ele tem um parágrafo único. É uma regra científica, tá? Ele tem que ter início, meio, né?
uma introdução breve, uma descrição e até mesmo uma parte da metodologia descrita aqui. Você tem que adequar de acordo com o seu trabalho e o seu orientador ou orientadora, e tem que ter uma finalização. Se for um trabalho quantitativo, você precisa colocar resultados aqui, pelo menos os principais resultados. Se for um trabalho qualitativo, a principal percepção que você encontrou com esse trabalho. Então, eu vou fazer a leitura do resumo que eu criei para cá. A atividade acadêmica necessita de um conjunto de procedimentos adequados, a fim de alcançar um nível mínimo de padronização, aos quais chamamos de método. Os trabalhos didáticos, a pesquisa, a abordagem durante a coleta e levantamento de dados também necessitam de uma metodologia. Somente assim é possível identificar e tomar decisões, e tomar decisões para solucionar o problema encontrado. Os textos científicos devem ser escritos com o rigor que a ciência exige, evitando erros grosseiros que prejudiquem a transmissão do conhecimento. A presente apostila foi elaborada com o objetivo de orientar discentes, que são os estudantes, durante a realização da pesquisa científica, apresentando as diferentes etapas e a construção lógica dos textos, e foram apresentados aspectos gerais das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, e também os detalhes mais comuns presentes nos diferentes elementos textuais. A apostila procura despertar o espírito crítico do leitor e, ao mesmo tempo, serve de modelo para a elaboração de textos acadêmicos diferentes. Existem algumas alterações que eu preciso fazer antes de passar para vocês. Vou fazer essas alterações, porque assim a gente escreve e às vezes lê muito rapidamente e nem faz a filtragem adequada, mas nada que seja grave, né? Gente, até aqui, ó, até o resumo, nós temos os elementos pré-textuais. Porque o texto propriamente dito, ele vai começar aqui, ó, a partir do sumário. O sumário o Word, ele vai te dar condições de produzi-lo. Então, assim, eu não tenho tempo agora para dizer como que se faz as marcações, mas você marca o texto aqui, ó, o título, Diretrizes para a Produção de Textos Acadêmicos, e aqui você vai encontrá-lo, ó, Diretrizes para a Produção de Textos Acadêmicos. O próprio Word, ele faz essa produção do sumário, tá? Aí é necessário você pegar umas aulas. O YouTube, ele fornece aulas orientativas sobre como fazer essas marcações, marcar no Word e depois produzir o sumário. Bom, os textos acadêmicos apresentam sobre vários modelos, né, relatórios, monografias, dissertações ou teses. Vou beber um pouco d'água. E todos devem obedecer às normas e padrões durante a elaboração, de maneira a transmitir informações precisas a serem referenciadas por literatura especializada e se apresentarem de maneira padronizada de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, como eu já disse na aula anterior, a 6023, né, a NBR 6023. Eu quero aqui, nesse momento, dizer o seguinte, que essas diretrizes, elas vão acompanhar vocês durante todo o curso. Caso vocês queiram fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, não se altera, tá? As regras, as normas continuam as mesmas. Bom, aí a gente vem agora para diferentes etapas durante a elaboração do texto acadêmico. Quais são essas diferentes etapas? Então, você vai escolher a sua temática, tá? E aí você vai fazer uma primeira leitura buscando em livros, artigos científicos, artigos técnicos. Qual a diferença de artigos científicos para artigos técnicos? Artigos científicos, eles são produzidos por revistas científicas. Eles estão em bases
de coletâneas de revistas científicas. Por exemplo, a CAPES, ela tem várias bases científicas, a base Scopus, né? O próprio Google acadêmico é uma base de artigos científicos, ele meio que faz assim, um guarda-chuva, ele vai buscando em várias bases. Mas existem outras, se você entrar na página da CAPES, você vai encontrar as bases de revistas científicas. Vou colocar assim, um exemplo bem pontual. Vamos supor que você queira, nesse momento, aprender sobre MES. MES é o plural de mel. Então, você precisa ler sobre mel. Concordam comigo? E é um assunto assim que eu acho que vai chamar a atenção de todo mundo, porque são poucas as pessoas que não gostam de mel. A maioria das pessoas gostam. Aí tá, você escolheu a temática, mel. Que exatamente de mel você vai estudar? Você vai estudar a cor dos méis? Você vai estudar a origem das plantas que as abelhas utilizam para coletar néctar e produzir méis? São temáticas pertencentes à temática mel, né? Aí você vai traçar seus objetivos, você vai discorrer as suas ideias e vai buscar, após a realização de uma pesquisa, chegar a conclusões. E aí, você precisa, gente, elaborar uma ficha de leitura. Há tempos pré-egressos, até mais ou menos 10 anos atrás, a gente fazia essas fichas nesse formato assim, ó. Eram fichas que você comprava, ainda em papelaria vendiam essas fichas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. A minha câmera não está ajudando muito, deixa eu ver. Conseguem ver agora? Aqui, ó, dá para ver direitinho. São fichas pequenininhas. Você vai escrever aqui a temática, a referência, qual foi o artigo ou livro que você pesquisou, tá? Mas hoje em dia isso é obsoleto, porque nós temos o quê? Meios digitais. O próprio Word, de uma maneira bem precária, porque existem ainda outros editores de texto, o próprio Word pode substituir essas fichas. E até mesmo para a questão de busca, eu sou aquela pessoa que adora o buscador textual, porque se eu for ler, né, de ponta a ponta o texto, raramente eu acho. Mas se eu uso o buscador textual por meio do indexador, indexador é a palavra-chave, eu acho rapidinho. Mas mesmo assim, você não supre, não deixa de dar valor a essa ficha de leitura, tá? Que aí na ficha de leitura você vai colocar o resumo das principais ideias, os principais resultados encontrados, tá? E você vai elaborar uma conclusão. Aí a gente vai aqui considerar algumas normas da ABNT, eu já expliquei na semana passada e vou reforçar. ABNT significa Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aí você está vendo aqui, ó, NBR 10.719, 6.023, 10.520, 14.724. Elas são específicas para cada situação. Uma delas vai falar de formatação, de margem, de citação bibliográfica. Então, eu citei aqui para que vocês tenham conhecimento. Para as produções textuais técnico-científicas, não muda. O formato do papel é A4. E quando você for produzir, o próprio editor, o Word, ele vai dar para você a opção de escolha do formato de papel. Então, você sempre vai escolher A4, tá? A escrita deve ser na cor preta, exceto as ilustrações, e deve-se utilizar apenas o anverso da folha de papel. O que é o anverso? Só a parte da frente. Eu tô com uma alteração aqui no plano de fundo. Aqui, ó. Só a parte da frente. Você não usa a parte de trás para produzir monografia, né, o TCC, ou dissertação. Você escreve só no lado da frente. Anverso, do outro lado, é o verso. O verso você não utiliza. A margem. Margem superior, margem inferior, a distância, né,
que você começa a escrever da margem superior, da margem inferior, esquerda, direita, tamanho do cabeçalho, tamanho do rodapé. Estão descritos aqui para você, tá? Formatação da fonte. Você pode usar oficialmente as fontes Arial ou Times New Roman, tá? Tamanho 12. E se você for fazer citações longas, com mais de 3 linhas, sabe aquelas citações que ficam lá no rodapé, pequenininho? Você vai usar tamanho de fonte 10, tá? E as notas de rodapé, paginação, conteúdo interno de tabelas, de quadro, né? O título de tabela, o título de quadro, você vai usar essas fontes menores, a fonte menor, fonte 10. Paginação. As folhas pré-textuais, até chegar ao sumário, o sumário também faz parte dos elementos pré-textuais, você conta, mas você não numera, você não coloca números. Você vai começar a numerar a partir da introdução. Via de regra, você começa a numerar a partir do número 5, 6 ou 7, porque você vai contando, né, desde a página até a introdução. Assim, a maior parte das vezes inicia-se no número 5, 6 ou 7. Há exceções? Sim, há exceções. Os trabalhos são individualizados. Eles são, assim, cada trabalho tem a sua característica própria, tá? O que é que você deve observar? Não dá para você iniciar a numeração na página 30. Algo está errado. Então, você precisa ficar atenta a essa questão, tá? Então, as folhas textuais que se iniciam no subtítulo Introdução começam a ser numeradas, a partir daí, localizadas no lado direito da extremidade superior da folha, a 2 centímetros da margem superior, em fonte Arial, tamanho 10, a numeração. Arial ou Times, tá? Tanto faz. As folhas pós-textuais. Quais são os elementos pós-textuais? São os elementos que vêm depois da conclusão. Depois da referência bibliográfica. Apêndice, anexos, imagens. Então, aí as folhas pós-textuais são numeradas da mesma sequência do texto até o término do trabalho, e na impossibilidade de numerá-las, contar e continuar a numeração das demais. Tá bom. Então, vamos definir quais são esses elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, para que vocês não tenham dúvida. Capa, folha de rosto, dedicatória, resumo, sumário, são elementos pré-textuais. Elementos textuais: introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos lá. Dentro da introdução, você vai fazer a introdução ao assunto, né? Aí você vai desenvolver logo na sequência e vai colocar ali referências de outros autores para aqueles assuntos. E aí você vai colocar objetivos, objetivo geral, objetivos específicos, metodologia, tá? Na sequência, você vai apresentar os resultados. Às vezes, se for uma pesquisa qualitativa, vai ter números. Se for uma pesquisa, se for uma pesquisa quantitativa, haverá números. Se for uma pesquisa qualitativa, haverá comentários, discussões. Às vezes, uma pesquisa qualitativa pode gerar tabelas. Então, quem define isso? Você e seu orientador, sua orientadora. Tem que ser um trabalho bem elaborado, bem estruturado, né? Os orientadores, em geral, eles têm essa percepção, esse conhecimento, né, já adquirido na sua formação e na sua experiência, tá? Então, nesse momento, eu faço um apelo a vocês. Confiem nos seus orientadores. Tenham um excelente diálogo com seus orientadores, tá? Porque os orientadores, os docentes, as docentes,
são as pessoas que vão te orientar na produção do TCC. Aí vem, gente, os elementos pós-textuais, que são as referências, os apêndices, os anexos. Eles são elementos após o texto, né? Então, é muito importante você definir, você ter para você essa visão dos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Para quê? Para você entender qual é o papel de cada categoria. Em qual parte dessas categorias você vai colocar as suas informações adequadamente. Apêndice. O apêndice, ele vai trazer informações que você coletou. Então, vamos supor que você foi a campo e fez umas imagens de uma escola. Você coletou imagens, fez fotos em uma escola. E você achou muito necessário ilustrar o seu trabalho com essas imagens. Você pode colocar nos apêndices. Apêndice é o material que você gerou. E anexos são os materiais que você adquiriu. Vamos supor que na mesma escola você obteve um formulário que ajudasse os professores daquela escola a, a elaborar atividades para crianças surdas, tá? É um anexo. Esse material não pertence a você. Você recebeu por doação. Aí você pode ilustrar lá nos anexos, utilizando esse formulário, deixando esse formulário para conhecimento do leitor, tá? Eu espero que vocês estejam anotando as dúvidas, né? Aí, ao final da apresentação, eu me coloco à disposição para esclarecer dúvidas e a gente discutir um pouco mais. Lá dentro do texto, pode acontecer de colocar tabelas, né, para melhor entendimento do processo que está sendo trabalhado. As tabelas apresentam informações tratadas estatisticamente. Quando a gente fala essa palavra estatística, parece que a gente está invocando o mal. As pessoas têm medo da estatística, têm medo da matemática, né? Mas uma tabela, ela pode perfeitamente ser uma tabela estatística e poucas pessoas perceberem. O fato da tabela ter linhas e colunas organizando determinado conjunto de dados já facilita a análise estatística, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma tabela aqui para mostrar para vocês. E o seu conteúdo interno deve ser apresentado em fonte Arial, tamanho 10 e espaçamento simples de entrelinhas. Olha essa tabela aqui, pessoal. Para conhecimento, né, quem não sabe, não entende do assunto, os MEIs, eles são classificados em uma escala de cor. Essa escala de cor, ela foi desenvolvida por um pesquisador, Punt, né? A escala de cor varia do branco água até o âmbar escuro, tá? E pela escala, existe um instrumento, um aparelho próprio para fazer essa leitura, é dado em milímetros, tá? E aí você vai fazendo, coloca a gota de mel no equipamento e ele vai te dando a faixa de cor. Então, se você faz a análise e está dentro da faixa de cor 1 a 8, ele é classificado como branco água, né? É um refratômetro o nome do aparelho. Então, você pode tanto olhar na escala, que tem a escala colorida, que é essa daqui, ou no refratômetro. Tem que coincidir, né? No caso de você fazer o estudo, essas duas colunas aqui têm que coincidir para você classificar o mel de acordo com as cores, tá? E aonde que está determinado como via de regra para consumo em uma instrução normativa do Ministério do Ministério do Meio Ambiente, tá? Que é Brasil 1981. Então, você aqui viu o exemplo de uma tabela. Então, eu tenho várias informações, mas eu quero colocá-las de uma forma sistematizada,
ou seja, mais fácil de visualizar. Aí eu coloco 3 colunas e falo do nome das cores, a escala de cores e a faixa da cor no refratômetro. Quadros. A tabela, volta aqui, ó. A tabela, ela é um quadro, tá? Ela é uma variação do quadro. Na parte inferior do quadro, você deve constar a palavra quadro, concentrada, sucedida do número que a identifica em algarismos arábicos, o título precedido de um hífen, deve apresentar apenas a primeira letra em maiúsculo e devem ser apresentados de fonte Arial 10 e espaçamento simples em entrelinhas. Esse quadro aqui também é um quadro coletado. Algumas estações, estação de chuva e seca, no período de 2024 2004 a 2006, anos 1 e 2. No ano 1, eu analisei período de chuva, período de seca, e no ano 2 também, período de chuva, período de seca. Dora, você falou que quadro que tabela é uma variação do quadro. Sim. Na tabela, preste atenção aqui, eu dou uma preferência a números. No quadro, eu tenho o texto, predominantemente texto, tá? Eu tenho números aqui, no caso, por exemplo, de determinar o período de chuva, o período de seca, mas eu não tenho tantos números quanto lá na tabela. É essa a diferenciação básica que a gente faz entre quadro e tabela. A bem da verdade, a tabela é uma variação do quadro, é uma variação da forma de apresentação chamada quadro. Figuras, vamos lá. Essa figura aqui foi coletada ao microscópio, é uma fotomicrografia. Então, quem trabalha com microscopia, não sei se há aqui entre vocês alguém que já trabalhou com microscopia, microscópio óptico, você faz a coleta da imagem, você fotografa o que está vendo ali. Você tem que colocar uma escala para que a pessoa que está lendo o texto aqui possa imaginar, calcular o tamanho real da figura que está sendo mostrada, né? Aí você coloca, ó, fotomicrografia do pólen de eucaliptus SP, que é o nome científico do eucalipto, com uso de microscopia de luz, aumento de 1000 vezes. Fonte, Jacó, 2008. Jacó sou eu, meu sobrenome é esse, Jacó, né? Então, aqui, as figuras, imagens, fotografias, mapas, organograma, desenho e outros devem ser apresentadas da mesma forma que os quadros e também deve ser citada a fonte de origem. Eu vou beber água e vou falar uma coisa a respeito de fotografias para dar um detalhe maior. Um pouquinho mais cedo, eu disse para vocês que vocês poderiam colocar lá nos apêndices alguma fotografia realizada no local do seu estudo. Continuo falando a mesma coisa. Mas o que vai fazer você tomar a decisão de colocar a fotografia dentro do texto ou a fotografia lá no final? O primeiro parâmetro que você vai utilizar se essa fotografia aqui específica do grão de pólen, ela faz parte do texto que você está descritivo, que você está apresentando? Ela vai ajudar a fazer descrição desse texto? Se sim, ela entra dentro do texto, na forma de figura. Se não é tão necessária para dar ao leitor a informação necessária, você vai levá-lo lá para anexos, somente para enriquecer. Desculpa, você vai levar lá para apêndice, somente para enriquecer, porque é uma imagem que você tem, né, que você fez. Apêndice é aquilo que é seu, de sua autoria. Anexo é o que você recebe para ilustrar, tá? Então, ficou bem detalhado, né? O que eu preciso usar dentro do texto para detalhar o texto descritivo, eu coloco
aqui dentro do texto. O que é simplesmente uma ilustração, somente para enriquecer, para fins de curiosidade, coloco lá no apêndice. Aí vem os gráficos sob o mesmo ponto de vista das tabelas, das figuras, eles são ilustrativos, eles vão dar uma ideia quantitativa, tá? Olha, aqui eu tenho um gráfico de linhas, né? Eu posso ter um gráfico de setorial, que é aquele gráfico de pizza, também chamado gráfico de pizza. Posso ter um gráfico de barras, que é aquele com as barras um ao lado da outra. Os gráficos são constituídos por traços e pontos, que eu também posso chamar de plots. Tá aqui, ó. Quadradinho, triângulo, são os plots. Eles devem ser elaborados em uma escala apropriada e deve também conter legenda sinalizada lateralmente, à direita. Aqui a legenda, ó, 2010, 2011, 2012, tá? As orientações relativas aos quadros e às figuras também se aplicam aos gráficos. Que orientações? O título é necessário, o tamanho da fonte, então, as mesmas recomendações. Então, assim, a parte de ilustração termina aqui. Agora a gente vai falar da pedra no sapato de nós, escritores iniciantes. Quem está iniciando, né, a escrita começa a passar muita dificuldade na questão da citação. Citação é a menção de uma informação extraída de outra fonte, né? Então, se eu estou, lembra daquele quadro das cores dos méis? Cadê? Quem é o autor citado quando a referência é cor de mel? Conte. Porque até hoje ninguém mais falou, descreveu cor de méis de modo a descategorizar a escala de Funde. E assim é para ciências também, aqui das letras, das libras. Existem autores que eles saíram à frente e deixaram teorias que ninguém discute a veracidade delas. Então, você precisa mencionar. Mas é só nesses casos que eu menciono outros autores? Eu digo assim, o autor fulano de tal, ele é o autor, a melhor referência para o estudo de Libras? Não, eu vou mencionar também autores da área de educação, da área de metodologia, como Lacone Marconi e Lakatos, que está citado aqui no material de vocês, né? Então, a citação são trechos transcritos. Elas podem ser tanto consideradas citações diretas, onde você apresenta a ideia do autor, e citações indiretas, que são retiradas de outras fontes. Então, vamos aos fatos, né? Porque qual é a principal função? Fundamentar, esclarecer ou sustentar a ideia do autor desse texto aqui, com base em outros autores que já trabalharam com a temática. Então, vamos lá, tipos de citação. Citação direta curta, aonde a autoria está no contexto. Então, eu coloco, segundo Moreira, 2009, página 12, a proteção do patrimônio público, frise-se, é objetivo a ser perseguido sob regime político. Beleza. Citação direta, curta, autoria fora do contexto. O segundo exemplo. Um dos princípios do comércio eletrônico é que a informação fica mais barata, mas o conhecimento torna-se cada vez mais valioso. Então, percebam o seguinte: na primeira citação, na direta, curta, autoria no contexto, o nome do autor está do lado de fora, escrito só com a primeira letra em maiúsculo, e dentro do parênteses, o ano da publicação e a página onde tirou essa informação. No exemplo 2, citação direta curta, autoria fora do contexto, né? Eu vou citar dentro do parênteses,
o nome, o sobrenome do autor em caixa alta, a data da publicação e a página também, tá? Então, tá bem detalhado aqui para vocês, tá? Vocês vão receber esse material e já fica como referência. Citação indireta. Então, ela é dada assim, quando o texto é redigido pelo autor do trabalho, né, no caso é você, baseado na obra do autor consultado, ou seja, sem cópia literal, e deve aparecer sem aspas. Exemplo, os egípcios são considerados os pioneiros na criação de abelhas, desenvolvendo em épocas passadas técnicas que, até hoje, se tornaram de importância comercial, onde as abelhas eram mantidas em potes de barro, possibilitando o manejo e o transporte, sendo explorado basicamente a produção de mel e cera, método esse de criação registrada desde 2400 a.C., Crane, 1983. Então, também vai citar dentro do parênteses, em caixa alta, e a data, e não cita a página, tá? Então, aqui a gente tem agora um exemplo de citação indireta, autoria dentro do contexto, né? Você já começa com o nome do autor. Liu et al., quer dizer, Liu trabalhou com outros autores. Quando eu coloco esse epígrafe aqui, et al., eu quero dizer que pelo menos 3 pessoas estavam trabalhando com Liu, e que Liu é o principal autor da obra. Verificam-se que a presença de carboidratos no néctar define um mecanismo atrativo aos polinizadores, beleza? Mais um pouquinho de água, gente, porque vai secando a garganta. Agora vamos à citação direta. Quando ela é transcrita, literalmente, ou seja, uma cópia fiel da parte da obra, pequenos trechos do autor consultado. Deve ser inserida no corpo do texto, entre aspas duplas, em letras normais. Então vamos lá, citação direta curta, autoria no contexto. Segundo Moreira, a primeira letra maiúscula, as outras minúsculas, o ano, entre parênteses, a página, entre parênteses, a proteção do patrimônio público, frisa-se, é objeto a ser perseguido sob regime político. Eu estou achando que isso aqui está repetido. Essa parte está repetida, ó. Achei um errozinho aqui para eu corrigir. Vamos à citação de citação. Eu posso citar uma citação, por exemplo, eu não encontro a obra original, tá? Então, eu encontro um autor que citou a obra original, mas eu não tenho como confirmar, conferir se a obra original realmente tem aquele texto que o autor que citou, né? Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer uma cópia de uma citação já existente na obra do autor consultado, sem que eu tenha consultado o documento original e só deve ser utilizado em caso de impossibilidade de acesso ao texto original, tá? Exemplo de citação está aqui. Uma tática para favorecer a imagem da loja é a utilização de um mix de merchandising, composto de um número significativo de marcas que possuem alta pontuação em uma pesquisa de Avaranés, lembrança de marca, e de outras com imagens também fortes. Porter, Apud, Silva, 2009, tá? Quem é o autor desse texto em verde aqui? Silva, 2009. Quem é que ele consultou para escrever o texto? Porter. Quem é que eu consultei? Silva, 2009. Eu não consegui encontrar a obra de Porter, 2002. Por isso eu digo que isso está escrito na obra de Porter, foi citado por Silva e que eu não encontrei a obra de Porter. Tá? A PUD serve para indicar essa questão, de que eu não encontrei o autor original. Os complementos de citação. É aqui que mora uma outra questão de muita dúvida
quando a gente está escrevendo. Se eu tenho um autor, no contexto eu vou colocar Santos Filho. E veja que esse autor, ele tem um sobrenome composto. O sobrenome dele é Santos, mas ele é filho de alguém, né? Está registrado assim, então tem que colocar Santos Filho. Fora do contexto, depois vocês consultam lá em cima o que é fora do contexto, e no contexto, caixa alta. Dois autores, Carvalho e Barrela. Do contexto, fora do contexto. Três autores, Oliveira, Guerreiro e Securato. Mais de três autores, Balestro et al. Tá? Lembrando que et al., apud são formas, são expressões que vêm do latim, que é uma língua morta. Porém, dentro da escrita científica, o latim é usado universalmente. Se você escrever aqui no Brasil, em Portugal, na Itália, na China, você vai usar et al., apud, é uma linguagem universal para a metodologia científica, tá? E, finalmente, a gente chega às referências bibliográficas. A lista de referência bibliográfica inclui todas as fontes que você utilizou. E aí, gente, hoje em dia você pode citar, inclusive, vídeos do YouTube, vídeos do TikTok. Mas vamos fazer um detalhamento dessa situação. Eu posso utilizar como citação algo, vou dar um exemplo que na mídia serviu como excelente referência há pouco tempo. Aquele vídeo do Felca denunciando a questão do abuso sexual, né? Crianças e adolescentes que eram abusadas sexualmente de uma forma não muito explícita. Elas eram exploradas por pessoas, por youtubers que exploravam a imagem dessas crianças e adultizava essas crianças e adolescentes. É uma reportagem, um documentário de excelente valor. Agora, tem vídeos que não servem como referências. Você não tem, assim, o autor, ele vai fazer aquela produção midiática dele sem deixar claro que fez uma pesquisa, sem deixar claro que fez um levantamento de fatos, né? Ao contrário desse vídeo do Felca, que foi um trabalho elaborado durante 7 meses. Ele coloca isso de tanta qualidade que serviu, inclusive, como denúncia para o Ministério Público. Então, saibam utilizar as fontes midiáticas. Você não vai colocar um vídeo de dancinha como referência para consubstanciar, né, um vídeo qualquer. Então, você tem que ter uma boa referência em cima desse vídeo e tal. Bom, a elaboração eu abri um subtítulo específico para elaboração de relatórios parcial e final de projetos. Por quê? Eu espero que vocês tenham a boa sorte de serem bolsistas. Vocês têm esse direito de serem bolsistas de iniciação científica, enquanto estudantes, mesmo que estudantes à distância, mas enquanto estudantes de nível superior, né? Estejam atentos aos editais, editais PAPQ, edital PAEX, que é de extensão, e chegando ao final, você precisa produzir um relatório. Vamos supor que você termine o curso de Letras Libras e você vai passar para o mestrado. No mestrado, tem que apresentar relatório de várias temáticas, para várias disciplinas, tá? Então, por isso eu abri um subtítulo específico para relatório. Então, após a execução parcial ou total de um projeto, é possível elaborar um relatório de atividades,
a fim de apresentar ao agente financiador, né, CNPq, CAPES, os resultados, né, FAPEMIG, e que sejam resultados preliminares ou resultado final. O relatório ele pode apresentar resultados preliminares ou parciais e resultado final, tá? O relatório preliminar ajuda também na mudança de ações do projeto. Veja bem, é muito importante, dentro da metodologia de pesquisa científica, você chegar à conclusão de que, no relatório parcial, de que sua pesquisa, ela é muito boa, ela foi muito bem realizada, ela obteve bons resultados, mas o seu objetivo não vai poder ser alcançado. Olha que loucura! Mas é resultado de pesquisa. Você só alcança resultado da pesquisa realizando a pesquisa. Ou não, ou ao contrário, você alcança o objetivo que havia planejado, você confirma e você ainda elabora novos objetivos ao final do relatório parcial. A pesquisa nos permite isso. A pesquisa bem realizada, bem elaborada e bem realizada nos permite isso, tá? Cuidados especiais que devem ser tomados quanto a nomenclaturas, né, que você coloca lá dentro do projeto, das pesquisas. O relatório final é elaborado ao final da execução do projeto, deve conter todas as informações sobre ações executadas, tá? Os números, as tabelas, as imagens, tudo isso. O texto de um relatório deve ser construído de maneira semelhante a esse texto que eu estou mostrando para vocês, o texto acadêmico, porém deve trazer riquezas de informações quanto à demonstração dos resultados, né? E incluindo imagens, fotografias, mapas, tá? E a estrutura do relatório? O livro de Marconi e Lakatos, ele está bem aqui na minha frente, eu vou tentar pegar sem derrubar os outros. Ele está por baixo de todos os outros livros que eu tenho aqui na estante. Ele... e tomara que eu consiga mostrar isso para vocês. Espera aí. Opa, opa, opa. Ele é um livro de capa azul, tá? Marconi e Lakatos. Eu acho que vocês não estão conseguindo ver, né? Ai, que pena. Está bem aqui na minha mão. Mas ele é a Bíblia dos fundamentos de metodologia científica, pelo menos no Brasil. Eu acredito que em outros países devam existir outros autores, mas no Brasil é esse aqui, Marconi e Lakatos. Eu acho que agora deu para ver. Então, ele fala que demonstram os itens que devem compor um relatório, os quais estão listados a seguir. Entidade, gente, aqui é a instituição, tá? Então, vamos lá. Apresentação. UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais. Título ou subtítulo do seu trabalho, tá? Coordenadores é o seu orientador, sua orientadora, tá? Local e data. Página de rosto, aí novamente o nome da UENG, subtítulo, coordenadores, equipe técnica, o relatório tem que ter o nome da equipe técnica, local e data, sinopse, resumo ou abstract. Algumas fontes financiadoras, elas pedem, inclusive, definem que nome você vai dar, de sinopse, resumo ou abstract. Sumário, introdução, tema, delimitação do tema, objetivo geral, objetivos específicos. Observem que o objetivo geral sempre está no singular e objetivos específicos sempre está no plural, porque é sempre assim. O que você pretende com essa pesquisa? Tem um objetivo que é o principal, você não abre mão dele. E os específicos, eles decorrem, eles vêm como decorrência do objetivo geral, tá? Justificativa, aí você vai falar do problema que você quer encontrar solução ou resposta. Você tem uma hipótese. Às vezes, gente, uma pesquisa tem mais de uma hipótese e às vezes não tem nenhuma hipótese. Como que você chega a essa conclusão? A sua equipe técnica vai chegar a essa conclusão mediada pelo orientador ou orientadora, tá? As variáveis, né, que você trabalhou, a revisão de literatura, a metodologia utilizada,
o método de abordagem. Então, assim, são vários itens até chegar à bibliografia, tá? E a gente está chegando ao final, né? As referências que eu utilizei para realizar, para elaborar essa pesquisa aqui da apostila, tá? Estão aqui. E, e vamos voltar aqui à sala de aula, que eu preciso, nesse momento, abrir para as discussões. Então, conforme eu havia dito antes, eu vou parar a gravação, porque agora nós iremos conversar.